Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a fé sem as obras. Vou falar sobre as obras, coisa que pouco nós temos feito, tá certo? Quero convidar você desde já então a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14, 15, 16 e 17. Vou ler apenas alguns versículos. Esse texto é um texto um pouco comprido. Se eu for falar desse assunto, eu vou ter que falar por algumas horas, mas eu quero reduzir o vídeo para falar só aquilo que é essencial, tá certo? Então Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 17, diz o seguinte: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disserdes, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, para que eu não tenha que falar por muito tempo, tá certo? Então, olha só, por que eu estou pegando esse assunto para falar? Porque eu tenho visto que pessoas, os cristãos, muitas vezes têm praticado pouquíssimas boas obras. E a desculpa de não praticar obras boas é aquela desculpa esfarrapada como sempre. Não, eu não preciso praticar obras porque eu sou salvo pela graça, tá certo? Então isso é um pensamento muito errado. Olha só o que aqui Tiago diz. No versículo 14 ele diz: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Então quando eu digo para alguém que eu sou um camarada de fé, as pessoas vão olhar para mim e vão ver o que eu estou fazendo. E vão procurar algo de bom, que são as nossas obras, que são aquilo que nós fazemos. Então o que adianta se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ele pergunta, porventura a fé pode salvá-lo? Não é que a fé não pode salvar. Ele está perguntando se essa fé que você diz que tem, e as pessoas olham e não conseguem enxergar de forma alguma, será que isso de fato é fé? Por isso que ele pergunta, como é que essa fé pode salvar? Tá certo? Olha só, aí ele nos leva a uma reflexão daquilo que nós temos que fazer para as pessoas conseguirem enxergar se de fato nós temos fé. Ele diz, e se o irmão e a irmã estiverem nus, ou seja, se esses irmãos estiverem precisando de uma roupa para vestir, por exemplo. Lembra que João Batista, quando começou a pregar, ele disse, se você tem duas túnicas, reparta um com aquele que não tem. Então, se o irmão ou a irmã estiverem nu, ou se ainda estiverem em falta de mantimento cotidiano, ou seja, se o problema de algum irmão, pode ser que um irmão, esse irmão não precisa necessariamente ser um irmão na fé ou irmão na carne, pode ser qualquer outra pessoa, o nosso semelhante. Pode ser que essas pessoas precisam de roupa, mas pode ser que precisam de mantimentos. Então, e se alguém de vós lhes disser, ide em paz, vá em paz. Então, esse irmão pode ser que precise de roupas, pode ser que precise de alimento, o mantimento, o pão de cada dia, como Jesus ensinou. E o que nós aqueles que dizemos que temos fé, muitas vezes fazemos com esses irmãos? Ide em paz, é o que nós falamos. Aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago pergunta. Se eu sei que o meu irmão ou que alguém precisa de roupas, de vestimento, ou de um cobertor, ou precisa de mantimento, um pão, um pedaço de carne, e eu digo para esse alguém, vá em paz, irmão. Pode se aquentar à vontade, pode se fartar à vontade. Se eu não estou dando o necessário para o corpo, ele diz, que proveito vem daí? Qual o proveito de você falar isso?
Qual o proveito você chegar numa pessoa necessitada, precisando de um prato de comida, e falar para esse alguém que vai orar por essa pessoa? Qual é o proveito disso? A questão não é se nós devemos orar por essa pessoa ou não. Mas não adianta nada eu orar por esse alguém se primeiro eu não der um prato de comida para ele. Não adianta eu orar por esse alguém se primeiro eu não der uma vestimenta para ele. Se eu ver alguém num frio, seja um andarilho ou um mendigo, não adianta nada eu ir lá e orar para ele se eu não levar um cobertor para ele e se eu não levar uma marmitinha para ele, meus amados. Não adianta nada. Não adianta. Ele diz que proveito vem daí. Aí ele diz, por isso que a fé também, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. A fé morta não é uma fé que adoeceu e vai morrer, não. Ele está dizendo que essa fé que eu estou confessando ou professando ter, eu não tenho, essa fé não existe. Olha só o que diz João. Abra no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está logo aí na frente. Algumas páginas para frente você vai encontrar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O que diz lá? Diz o seguinte. Versículo 17 diz, versículo 17. Evangelho de João, deixa eu só conferir. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz o seguinte. Quem, pois, tiver bens deste mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de obra e de verdade, em ações. Então preste atenção. Então ele está dizendo que eu estou vendo, as pessoas têm alguma coisa que eu posso fazer, e eu estou vendo meu irmão necessitado, eu estou lhe encerrando as entranhas, ou seja, eu não estou dando aquilo que o irmão necessitado precisa. Então o apóstolo João diz, como é que o amor de Deus está em mim, e eu estou vendo meu irmão passando necessidade e eu não ajudo? Como o amor de Deus pode estar em mim? Mas como eu já falei, o que acontece? Então nós usamos aquela desculpa que Deus jamais vai aceitar, que é que eu não preciso praticar obra porque eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça. Aí quando eu vejo alguém praticando boas obras, aí eu vou usar uma outra desculpa, tá vendo? Não, ele está fazendo coisas boas porque ele quer ser salvo pelas obras. Interessante, e eu que sou salvo pela graça, eu que sei que tenho obrigação de fazer obras boas, eu não faço. E estou criticando aquele outro que está praticando e fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então veja como nós somos hipócritas, como nós somos ignorantes. Essas obras aqui não é para a salvação. Essas obras é aquilo que prova que nós temos a fé verdadeira e que nós de fato somos salvos por Cristo. Nós vamos querer praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Mas o que acontece? Eu paro meu carro no farol, aí vem um camarada me pede uma moeda, R$1 que seja, e eu não dou nada para ele. E qual que é a minha desculpa? Não vou dar dinheiro para ele porque ele vai querer beber cachaça, ele vai querer fumar um cigarro, ele vai querer usar drogas. Mas não é o que Deus ensina. Então toda vez que você parar no farol, que eu parar no farol, o certo seria nós darmos uma moeda para aquele camarada que está nos pedindo. Jesus diz, dá quem te pede, não negue as costas, não vire as costas para aquele que deseja que você empreste algo para ele. Mas eu, malandramente, uso aquela desculpa esfarrapada que ele quer esse dinheiro para tomar cachaça, para usar droga e não dou. Eu estou encerrando as suas entranhas. Aí Tiago diz, como é que está em mim o amor de Deus? Não, o amor de Deus não pode estar em mim. A fé verdadeira não está em mim. Aí para um camarada na porta da minha casa, 9, 10 horas da noite, certo? E isso é uma reflexão para você também que está me assistindo. Bate palma, eu saio lá para atender e ele pergunta se eu tenho algo para dar para ele. E a minha panela de carne está aqui cheinha, em cima do fogão quentinha. E o que eu falo para ele? O que nós costumamos falar? Não, eu não tenho nada para te dar. E a panela de carne cheia, quentinha em cima do fogão, tá certo?
Como é que pode estar em mim o amor de Deus? Mas eu tenho desculpa boa. Eu não preciso praticar obra, né? Sou salvo pela graça, né? Sou salvo pela graça. Então veja só como nós somos hipócritas. E será que Deus vai aceitar naquele dia a minha desculpa? Olha só, Tiago diz que Abraão foi justificado quando fez obra, ofereceu o seu filho sobre o altar, o seu filho Isaque. Jesus, naquele grande dia que as pessoas estiverem diante dele, ele vai chamar alguns para a sua direita e vai dizer: eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava enfermo, você me visitou, eu estava preso, você foi lá me ver. E as pessoas vão dizer: mas eu nunca fiz isso. Ele diz: você fez sim. Quando você fez algum dos pequeninos. Lembra aquele dia que o camarada bateu palma na porta da sua casa e você deu um prato de comida para ele? Você deu para mim. Era eu que estava lá aquele dia. Mas aqueles outros que ficavam dizendo: não, nós somos salvos pela graça, nós não precisamos fazer obras boas, porque minha salvação é pela graça, né? Jesus vai dizer: olha, cai fora, vá para a esquerda, vá para a esquerda. Por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi lá me visitar, eu estava doente, você não foi em minha casa. E as pessoas vão dizer: mas quando isso? Quando foi isso? Ele diz: quando você deixou de fazer a um pequenino, você deixou de fazer a mim. Paulo diz que nós devemos nos aplicar às boas obras. Mas qual é a minha desculpa? Sou salvo pela graça. Logo não preciso fazer obras boas, porque eu não sou salvo pelas obras. Mas não é o que Jesus ensina. Jesus diz que aquele que der sequer um copinho de água fria, naquele dia vai receber o seu galardão. Naquele dia ele vai ser recompensado. Então veja só, meus amados, meus amigos, meus irmãos, eu não estou aqui ensinando a ninguém que você vai ser salvo pelas obras. Não é isso. Mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz, que os salvos devem praticar boas obras. O que mostra para alguém que nós temos a salvação de Cristo, que nós entendemos o que Deus nos ensinou, é quando nós aplicamos as boas obras, quando nós fazemos coisas boas. É assim que as pessoas vão ver. Agora nós dizemos que são salvos e não fazemos nada de coisas boas. Está entendendo? Então é uma reflexão que eu quero deixar para você essa noite e que serve para mim também. Porque nós fomos ensinados errado. Essa conversa de que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, não precisamos praticar boas obras, isso é uma farsa. Isso é uma desculpa de quem não quer fazer nada. Tá certo? Então nós devemos sim fazer boas obras. E não sairmos também falando para ninguém que fazemos coisas boas. Porque a mão esquerda não deve saber o que fez a direita. Então muitas vezes nós criticamos pessoas que fazem coisas boas. Olha lá, ele está fazendo porque ele quer ser salvo pelas obras. Olha, ele está fazendo para se mostrar. Então o certo daquele que tem fé, daquele que é salvo pela graça de Jesus Cristo, é fazer coisas boas, fazer obras boas e não falar para ninguém. Mas entre não fazer nada e fazer e falar, é melhor que se faça, nem que faça, saia divulgando, embora não é o que Jesus ensinou. Então muitas vezes eu critico o outro que está fazendo alguma coisa, mesmo que esteja expondo para as pessoas ver. Por que eu estou falando mal dele? Porque eu não estou fazendo nada. Então se eu não faço nada, eu não tenho nada para falar, eu só tenho a criticar. Então Deus quer que aquele que tem fé mostre a sua fé através das suas obras, tá certo? Então eu quero agradecer desde já você que é inscrito no canal. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like aí, o seu joinha de gostei, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer um outro vídeo aqui do canal,
Deixa o seu likezinho aí, seu joinha de gostei, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.